Você tá vendo o último episódio da segunda temporada de Dandadan e do nada aparece uma garota misteriosa. Ela estava dentro do traje de dinossauro, acorda e a primeira coisa que faz é beijar o Okarun. Mas afinal, quem é essa menina? De onde ela veio? Por que ela fez isso? E será que ela é uma inimiga ou aliada do grupo? Hoje eu vou contar a história completa de Vamola, uma das personagens mais carismáticas de Dandadan, com provavelmente o passado mais trágico até agora. E aviso importante, esse vídeo tem spoilers do mangá. Bom, para contextualizar, caso você não tenha terminado a segunda temporada ainda, nos últimos episódios o grupo enfrenta um dinossauro gigante que inicialmente acreditam ser um kaiju. Depois de uma luta insana entre o kaiju gigante e nosso grupo, após derrotá-los, eles descobrem que na verdade aquilo não passava de um traje, e dentro dele havia uma garota. Essa garota é Vamola. E a cena final do anime termina justamente no momento em que ela desperta e beija o Okarun, deixando todo mundo que não leu o mangá confuso. Logo após o beijo, Momo parte pra cima de Vamola, em parte por defesa, mas muito por ciúmes do Okarun também. Só que a reação da garota não é hostil, ela não tenta atacar, apenas balbucia algo no seu idioma estranho com uma expressão de medo. O grupo percebe isso e, com a ajuda do Sr. Camarão, arruma um tradutor bizarro, um óculos com nariz e bigode. É ridículo, mas funciona. E é assim que descobre o nome dela, Vamola. O tradutor ainda é falho, mas uma frase sai clara. Ela diz apontando para o Okarun: "A pessoa poderosa e eu vamos nos casar." É aí que começa a confusão. Momo e Yara ficam transtornadas enquanto o Okarun explica que, para Vamola, casar significa se unir ao mais forte. E como ele a derrotou na luta, ela o considera o candidato ideal. Entre ciúmes e desconfiança, a convivência começa e a gente vê momentos divertidos de Vamola, experimentando comidas, tentando falar palavras simples e se mostrando sempre gentil e curiosa. Aos poucos, esse convívio vai criando laços, especialmente quando Momo é encarregada de levar Vamola à escola. No caminho, as duas enfrentam juntas um espírito e Vamola chega até a abraçar Momo em agradecimento. É um gesto simples, mas é o suficiente para que Momo comece a confiar nela. Enquanto isso, uma outra espécie alienígena aparece e facilmente derrota os Serpos, aqueles aliens estranhos que vemos no primeiro episódio. O recado é dado, existe um inimigo muito mais perigoso por perto e aparentemente eles têm alguma relação com Vamola. Depois vemos mais interações legais do grupo. Em um momento, Vamola agradece de coração ao Okarun e Momo e ambos ficam tocados com a sua gentileza e simplicidade. É justamente nesse momento em que ela finalmente parece acolhida e integrada ao grupo. Mas então, quando cada personagem se separa, eles esbarram nos alienígenas agressivos que vimos anteriormente. O grupo é lançado em batalhas intensas contra inimigos muito mais fortes, usando armas e trajes avançadíssimos. Cada personagem enfrenta seu próprio drama. Ayra e Didi são gravemente feridos e quase não escapam. O Okarun é derrotado e salvo por pouco pelo Sr. Camarão, e Momo, sozinha no trabalho, encara um ataque bizarro de clones com rostos idênticos a uma lenda urbana da internet. No meio do ataque, surge a suspeita que destrói tudo. Os inimigos dizem que chegaram ali graças a Vamola. Fica subentendido que Vamola era uma espiã desses alienígenas e tinha atraído eles até a Terra. Com a ajuda de um serpiano, Momo consegue derrotar os inimigos. E ao chegar em casa, ela descobre que todos seus amigos foram atacados pelos aliens também. Ela vê Didi e Ayra desacordados em um quarto e o Okarun ainda mais ferido em outro. Junto ao Okarun, Momo encontra Vamola cuidando dele. Só que na cabeça dela, Vamola é na verdade parte do grupo dos alienígenas que atacaram eles. Ela acusa a garota de ser cúmplice dos invasores e parte pra cima. Vamola, assustada, ativa o traje apenas para se defender, mas Momo não quer ouvir. Cega de raiva, ela expulsa Vamola de casa, ameaçando matá-la se voltar. A cena de partir o coração, Vamola sai em silêncio, caminhando sozinha de cabeça baixa. Enquanto isso, o grupo tenta se reorganizar. Momo insiste que Vamola era uma espiã, Ayra acredita, mas Didi duvida. Afinal, eles ainda não conseguiam entender a Vamola completamente, então poderia ter havido algum mal entendido. A discussão cresce até que descobrimos que os alienígenas roubaram uma das bolas douradas de Okarun, e isso dá ao grupo apenas alguns dias antes dos aliens conseguirem se comunicar com sua base, utilizando o artefato como energia, o que causaria ainda mais destruição, pois eles conseguiriam atrair mais aliens da sua espécie para a Terra. O grupo treina e se prepara para a batalha final. É justamente nela que a verdade vem à tona. Durante o confronto, Momo está prestes a ser derrotada quando Vamola reaparece usando o traje para salvá-la. Ela luta com coragem, mas acaba sendo gravemente ferida. Os inimigos arrancam ela do traje, então Vamola olha para Momo e agradece mais uma vez pelo acolhimento que teve. No fim, ela nunca foi uma traidora, apenas uma garota assustada que carregava gratidão pelo grupo ter acolhido ela. A cena termina de uma forma brutal. O alien atravessa a barriga de Vamola, deixando a impressão de que seu destino chegou ao fim. Momo tenta salvar Vamola e então algo acontece e o grupo inteiro acaba entrando em uma conexão mental e começa a ver as memórias dela. É aí que descobrimos o passado mais trágico de Dandadan. O planeta de Vamola já tinha sido dominado por aqueles mesmos alienígenas que atacam a Terra.
O cenário é de guerra, morte e desespero. No meio disso, uma criança chora sozinha. Essa é Vamola. Ela é resgatada por uma soldada idosa chamada Banga, uma mulher dura que insiste em dizer que não queria cuidar de ninguém, mas que no fundo se torna a figura materna da garota. Vamola é a última criança viva dos Sumérios. Com o tempo, vemos a Vamola crescendo, cercada das senhoras sobreviventes. Elas são a única oposição aos invasores. Todos os homens atacaram antes e perderam. Todas as senhoras têm carinho por Vamola, menos Banga, que continua bancando Durona e não gosta de ser chamada de mãe por ela. Ainda assim, é Banga quem protege e orienta a menina. Nesse período, ouvimos falar do mito sumério, promessa de que, em tempos de desespero, um deus apareceria para salvar o povo. A esperança inicial dos sobreviventes era encontrar mais gente viva. Circulava um boato de que ainda havia milhares de sumérios a oeste, mas, ao chegarem lá, o que encontram é um grupo de senhoras sendo devoradas por uma criatura grotesca. Essa criatura se alimenta de seres vivos e, com a energia obtida, cria armas. É nesse momento que entendemos a origem do traje de Kaiju. A arma forjada era idêntica ao deus sumério. Parecia até que as senhoras, sendo mortas, rezavam para aquele deus e aquela arma era a manifestação do ódio dos sumérios. Sem conseguir fazer nada, o pequeno grupo apenas observa escondido e segue seu caminho. Mais tarde, acabam caindo em uma emboscada e quase todas são mortas. No fim, restam apenas 4. Vamola, Banga e 2 senhoras. Exaustas, elas aceitam que provavelmente estão condenadas e que o destino de sua espécie é desaparecer. É nesse momento que Vamola, deitada no colo de Banga, pede calmamente para que ela a mate. Ela diz que prefere morrer pelas mãos da mãe do que ser devorada por aquelas criaturas, mas Banga não consegue. Pela primeira vez, a Durana desaba, lembrando que antes de tudo era apenas uma cozinheira em um palácio real, alguém que dedicava a vida a preparar pratos deliciosos e não a empunhar armas. É nesse desespero que Banga se recorda de uma lenda antiga. Os sumérios teriam vindo originalmente de outra civilização, conhecido como Ideia, viajando através de uma pirâmide. Ela também diz que a família real guardava uma dessas construções ancestrais que seria capaz de tirá-los daquele planeta. Parecia apenas um mito, mas sem mais nada a perder, decidem apostar nessa chance mínima. Elas encontram a pirâmide, porém a estrutura está cercada de alienígenas, e junto deles, milhares de homens que agora são apenas prisioneiros destinados a serem devorados. Elas decidem tentar salvar aqueles homens para que então consigam entrar na pirâmide. O plano é caótico e muitos morrem no processo. Banga acaba entrando na frente de Vamola para protegê-la e nisso acaba gravemente ferida. Vamola corre em direção à pirâmide enquanto as senhoras dão cobertura para ela. Ela acaba cercada pelos alienígenas e quando está prestes a ser devorada, vemos Banga utilizando o traje de Kaiju para defendê-la. Os homens, ao ver o traje, acham que é o deus sumério que veio para salvá-los. Bang então dá um sermão neles. Ela diz que eles perderam a vontade de lutar e que agora só esperam alguém para salvá-los. Ela pede para que eles retomem o ódio por aqueles que destruíram o planeta e mataram suas famílias. Ela complementa dizendo que Vamola é a última criança da espécie e por isso é a última esperança do povo sumério. Com esse discurso, os homens se revoltam e começam a atacar os aliens para ajudar. Com a ajuda dessa revolta, elas conseguem chegar até a pirâmide. E felizmente, o mito sumério era real. A pirâmide realmente é capaz de teletransportar seres através de uma dobra temporal. Mas há um porém. Ela só tem energia para transportar uma única pessoa. Vamola insiste que a mãe vá primeiro. Banga recusa e a empurra à força para dentro, junto com o traje. Antes do adeus, Banga diz que aquele planeta estava condenado. Ela então pede para que Vamola encontre um novo planeta, que seja feliz, e um dia se case com alguém forte e gentil para passar adiante o sangue sumério. Pela primeira vez, a vemos chorar, admitindo que ama Vamola como filha. Assim, Vamola é enviada para a Terra. E aqui tudo se conecta. Sozinha e assustada, ela passa a usar o traje para medir a força dos homens, tentando cumprir a promessa para a mãe e achar algum companheiro forte. Ao ver um casal se beijando, associa isso ao casamento, e quando cruza o caminho de Momo e Ocarum, acredita ter encontrado o parceiro forte que buscava. E é por isso que ela beija Ocarum quando sai do traje. Depois disso, suas memórias são o que já vimos. Ela convivendo e sendo acolhida pelo grupo, e no fim, sendo expulsa por Momo. Naquele momento, vemos que Vamola agradece Momo mentalmente por ela ter sido tão boa com ela naquele breve período e ainda se desculpa, pois se sente culpada, já que os alienígenas a perseguiram até a Terra e agora estavam atacando o nosso planeta também. Dá muita dó, pois depois daquilo, Vamola estava sozinha e com muito medo de encontrar com aqueles aliens novamente, mas mesmo assim, foi lutar para salvar Momo. O flashback termina e entendemos que tudo que vimos também foi compartilhado com o grupo. Todos choram, agora sabendo o peso que a garota carrega. E Momo, com lágrimas nos olhos, mostra um olhar determinado a proteger a amiga e se vingar por tudo que Vamola sofreu. Quando tudo parecia perdido, é o Ser Piano quem intervém. Ele injeta em Vamola um recurso especial que estava guardado para salvar Momo, caso ela fosse fatalmente ferida.
mas decide usá-la na garota, porque entende que Momo jamais descansaria enquanto Vamola estivesse à beira da morte. Essa ação cura a garota. Ao ver Vamola salvo, Momo a abraça com sinceridade e pede desculpas pelo mal-entendido. Enquanto isso, a guerra avança. As batalhas ficam cada vez mais brutais, até que vemos uma cena épica. O grupo inteiro finalmente reunido lado a lado, prontos para enfrentar juntos os alienígenas que ameaçam a Terra. É o momento em que todos estão juntos novamente, e Vamola, que já esteve sozinha tantas vezes, agora se encontra ao lado de verdadeiros companheiros. E essa foi a história completa de Vamola até aqui. Pra mim, é o ponto mais emocionante de Dandadan até agora. O flashback dela é pesado, cheio de tragédia, mas também mostra a força de uma personagem que perdeu tudo e ao mesmo tempo continua tentando sobreviver e honrar o sacrifício da mãe. Vamola é o coração desse arco e eu mal posso esperar pra ver essa parte adaptada no anime. Principalmente a cena em que todo o grupo finalmente se junta pra lutar. Apesar de agora você já saber a história, eu ainda recomendo muito a leitura do mangá. Eu deixei muita coisa de fora desse vídeo, então tenho certeza que a experiência ainda vai ser boa. Eu vou ficando por aqui, então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, e é isso. Valeu!